O elevador parado. Um conto de tensão e desejo. Nunca acreditei no destino até aquela quinta-feira, quando o elevador do 23º andar decidiu parar exatamente às 19h47. O display vermelho piscava ironicamente enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. Não estava sozinha. Ele estava ali desde o 12º andar, encostado no canto oposto, com um terno cinza que parecia caro demais para um fim de tarde comum. Seus dedos tamborilavam nervosamente na pasta de couro, e eu percebi que ele me observava pelo reflexo das portas metálicas. "Parece que vamos ficar aqui por um tempo", murmurei, mais para quebrar o silêncio do que por real necessidade de conversa. Ele sorriu. Um sorriso que transformou completamente seu rosto, revelando uma vulnerabilidade que o terno executivo tentava esconder. "Pelo menos não estamos sozinhos", respondeu, e sua voz tinha um tom grave que ecoou estranhamente naquele espaço confinado. O ar-condicionado havia parado junto com o elevador, e eu podia sentir o calor começando a se acumular. Tirei o blazer, revelando a blusa de seda que havia escolhido naquela manhã, sem imaginar que ela se tornaria tão importante. Percebi que ele desviou o olhar rapidamente, como um cavalheiro, ou como alguém que estava lutando contra seus próprios instintos. "Você trabalha no prédio?" Perguntei, tentando manter a normalidade enquanto ajustava a saia, que havia subido alguns centímetros quando me apoiei na parede. "Consultoria financeira, 28º andar", ele respondeu, afrouxando a gravata. "E você?" "Arquitetura, 15º. Engraçado como essas informações pareciam íntimas naquele momento. Não apenas profissões, mas confissões de quem éramos, onde passávamos nossos dias, que tipo de vida levávamos. Foi então que as luzes se apagaram. O blackout não havia sido anunciado, mas o edifício inteiro mergulhou na escuridão. Ouvi um pequeno suspiro. Dele ou meu, não consegui distinguir. O elevador tornou-se um universo particular, onde apenas nossas respirações e o som distante da chuva que começava a cair lá fora existiam. "Tudo bem?" Sua voz cortou a escuridão, mais próxima do que eu esperava. "Sim", respondi, mas minha voz saiu mais fraca do que pretendia. Senti o calor de sua proximidade antes mesmo de perceber que ele havia se movido. O espaço confinado amplificava cada som, cada movimento. Podia ouvir sua respiração, ligeiramente acelerada, e me perguntei se ele também podia ouvir meu coração batendo. "Posso?" ele sussurrou, e senti sua mão roçar meu braço, buscando confirmação no escuro. Não respondi com palavras. Apenas me inclinei em direção ao toque, uma rendição silenciosa que selou nosso destino, naqueles metros quadrados suspensos entre o céu e a terra. Na escuridão, os outros sentidos se aguçaram. Podia sentir o perfume masculino misturado ao leve aroma de chuva que entrava pelas frestas de ventilação. Suas mãos, inicialmente hesitantes, encontraram meu rosto, traçando contornos como um escultor, descobrindo sua obra-prima. "Você é linda", murmurou. E a simplicidade da frase me desarmou completamente. Meus dedos encontraram o tecido de sua camisa, sentindo os músculos tensos por baixo. Havia algo quase ritualístico naquele reconhecimento mútuo no escuro, como se estivéssemos redescobrir a humanidade através do toque. Ele inclinou-se e senti seu hálito morno contra minha testa. Não era pressa, era inevitabilidade. Como dois ímãs que finalmente se renderam à força que os atraía. "Eu te vejo todos os dias", confessou, sua voz rouca contra meu ouvido. "Você entra no elevador às 8h15, sempre com um café e um livro. Nunca consegui reunir coragem para falar com você." A revelação me fez estremecer. Quantas vezes havíamos compartilhado aquele mesmo espaço, protegidos pela etiqueta urbana que nos mantinha estranhos?
Quantas vezes ele havia me observado enquanto eu fingia ler, secretamente curiosa sobre o homem elegante que descia no 28º andar. Eu também te notei, admiti, surpreendendo-me com minha própria honestidade. Sempre imaginei que história você carregava atrás daqueles olhos. Suas mãos deslizaram pela minha cintura, não com urgência, mas com reverência. Como se estivesse memorizando cada curva, cada reação. Senti meu corpo responder de maneiras que havia quase esquecido. Não apenas desejo físico, mas uma conexão que transcendia o meramente carnal. Lá fora, a tempestade se intensificava. Os trovões ecoavam como uma trilha sonora para nossa própria tempestade interior. Apoiei-me contra a parede fria do elevador, sentindo o contraste entre o metal gelado e o calor crescente entre nós. Você tem medo? Perguntei, mas não me referia ao elevador parado. Tenho, ele respondeu, e sua honestidade me fez amá-lo um pouco naquele momento. Medo de que isso seja apenas a adrenalina da situação. Medo de que seja real demais. Entendia perfeitamente. Havia algo assustador na intensidade do que estava acontecendo. Como se o universo tivesse conspirado para nos prender juntos, até que confrontássemos o que vínhamos evitando há meses. Meus dedos encontraram os botões de sua camisa, mas parei. Não era sobre pressa ou satisfação física. Era sobre escolha. Sobre decidir conscientemente cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Não precisamos, murmurei, mas minha voz carregava uma pergunta não formulada. Eu sei, ele respondeu, suas mãos cobrindo as minhas. Mas eu quero. Não por causa da situação, mas apesar dela. Porque você é você, e eu sou eu, e talvez isso seja o suficiente. A rendição não veio como explosão, mas como ondas que se sobrepõem. Cada beijo era uma conversa, cada toque uma pergunta e resposta simultâneas. Na escuridão absoluta, éramos apenas sensações, respirações sincronizadas e batimentos cardíacos que encontraram seu próprio ritmo. Não houve pressa. O tempo havia parado junto com o elevador, e nós existíamos naquele espaço suspenso entre o desejo e a realização, entre a fantasia e a realidade. Quando finalmente me entreguei completamente, não foi apenas ao prazer físico, mas à vulnerabilidade de ser conhecida. Ele me segurou como se eu fosse preciosa e frágil, mas me possuiu como se eu fosse sua, igual em força e desejo. As luzes se acenderam bruscamente, trazendo-nos de volta à realidade. Piscamos, ajustando-nos não apenas à claridade, mas ao fato de que nossos rostos agora tinham forma. Nossos corpos tinham contornos definidos. Ele era ainda mais bonito do que eu havia imaginado. Havia algo selvagem em seus cabelos desalinhados, uma vulnerabilidade em seus olhos que contrastava com a compostura empresarial. Olá, disse ele sorrindo como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. Olá, respondi, ajeitando a blusa e tentando recuperar algum senso de normalidade. O elevador voltou à vida com um solavanco e começamos a subir novamente. Tínhamos apenas alguns andares antes que a realidade nos reclamasse completamente. A decisão. Eu desço no 15º, disse, mais uma afirmação do que uma informação. Eu sei, ele respondeu, e havia uma pergunta em sua voz. Quando as portas se abriram no meu andar, hesitei. Podia sair, voltar à minha vida normal, transformar aquilo em uma memória preciosa, mas isolada. Ou podia escolher o desconhecido. Café? Perguntei, estendendo minha mão. Ele não hesitou. Segurou minha mão e saiu do elevador comigo. 3 meses depois, ainda tomamos café juntos. Mas agora é em nossa cozinha, no apartamento que dividimos no 20º andar. Um meio termo entre nossos mundos anteriores. Às vezes, quando estamos no elevador,
Ele me olha e sorri daquele jeito que me fez apaixonar naquela primeira noite. E eu penso em como o destino, às vezes, precisa nos prender em espaços pequenos para que encontremos algo infinitamente maior. O elevador nunca mais parou. Mas nossa história, essa apenas começou. Descobri que o amor não chega sempre como esperamos. Às vezes ele vem em elevadores parados, em escuridão compartilhada, em momentos quando somos forçados a encontrar coragem que não sabíamos possuir. E talvez essa seja a verdadeira magia. Não a de encontrar alguém perfeito, mas a de encontrar alguém que nos faz querer ser a melhor versão de nós mesmos, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece ter parado.